Vocês estão visualizando a tela, o PowerPoint? Sim, Sim, eu sim, vou estamos. Se em você modo... puder colocar a tela como... Porque nós estamos visualizando a sua tela e o fundo do seu computador. Isso, tá ótimo. Ótimo. Bom, o Ótimo. trabalho, a gente deu esse título a ele, o discurso sobre o envelhecimento do corpo feminino em Clarice Lispector. Eu acredito que uma ressalva, um adendo se faz necessário nesse início da apresentação. A minha formação é em letras e o meu mestrado e doutorado eu fiz em ciências da linguagem. Então eu penso, né, desde o início desse meu percurso na pesquisa, o objeto arte, a matéria arte e a literatura em especial sempre se colocaram como um lugar de interesse nesse meu percurso. Então, esse trabalho, ele tem como objetivo, né, compreender de que modo se dá a formulação de discursos sobre o corpo velho nos contos, em 2 contos, Ruído de Passos e Mas Vai Chover, de Clarice Lispector, que compõem a obra Via Crucis do Corpo. De acordo com Vilma Arreas, a coletânea clariciana joga com a perspectiva do leitor quando aponta em seu prefácio que as narrativas, além de serem feitas sob encomenda, ainda trazem um conteúdo interditado pela sociedade, a saber, a sexualidade, e por esse motivo devem ser escritas com pseudônimo. A encenação e mascaramento de Lispector fazem desta obra uma comédia em vários tons, misturando riso e brincadeiras com erotismo e melancolia, além da sátira demolidora. Então, em resumo, a gente está interessado nesse trabalho em olhar para esses 2 contos e observar de que modo esse discurso sobre o envelhecimento, sobre o corpo velho, está formulado nesses contos. Uma retomada teórica e alguns gestos de análise. É importante também salientar, destacar, que a teoria que eu me filio para produzir esses gestos de análise é a análise de discurso, de linha pechetiana, mas que também comparece aí Foucault em algumas passagens. Em Ruído de Passos e Mas Vai Chover, de Clarice Lispector, temos via língua, via formulação poética, um dizer sobre o envelhecimento do corpo feminino. Eis alguns trechos que apontam para esse modo poético de se dizer sobre, né, ou para esse modo poético de dizer sobre o envelhecimento do corpo feminino. E nós fizemos alguns recortes nesses 2 contos, Ruído de Passos e Mas Vai Chover. É interessante, né, observar em relação a esse primeiro conto, Ruído de Passos, que ele diz, né, de uma personagem, a Cândida Raposo, uma mulher de 81 anos de idade, que nutre, que tem um desejo de sentir prazer. No entanto, ela não consegue enunciar isso. Deve-se atentar para o não dito, que significa, ou seja, a elisão da palavra que caracteriza a vontade dessa personagem sobre querer sentir prazer. O desfecho desse diálogo, porque é um diálogo que se dá entre ela e um ginecologista, é a resposta da personagem Cândida Raposo, que ela encontra, né, para transgredir o controle sobre o seu corpo, que é a seguinte, essa resposta: e se eu me arranjasse sozinha? O senhor entende o que eu quero dizer? Então, é muito interessante porque na própria formulação do conto, ela não consegue enunciar esse desejo de sentir prazer. E aqui eu trago alguns recortes desse conto, né? Essa senhora tinha vertigem de viver. A vertigem se acentuava quando ia passar dias numa fazenda. A altitude, o verde das árvores, a chuva, tudo isso a piorava. Fora linda na juventude e tinha vertigem quando cheirava profundamente uma rosa. Uma outra passagem.
Nessa mesma noite, deu um jeito e solitária satisfez-se. Mudos fogos de artifícios. Depois chorou. Tinha vergonha. Daí em diante, usaria o mesmo processo. Sempre triste? É a vida, senhora Raposo, é a vida. Até a bênção da morte. A morte pareceu-lhe ouvir ruído de passos, os passos de seu marido, Antenor Raposo. Agora, o segundo conto, Mas Vai Chover, nós também fizemos esse mesmo movimento de eleger alguns recortes, algumas passagens. Em relação a esse conto, podemos dizer que ele narra, né, o relacionamento de Maria Angélica, uma mulher de 60 anos de idade. É interessante porque no conto há aí a passagem, inclusive, dessa idade, dos 60 para os 61 anos. Isso é bem interessante também de se observar. É a Maria Angélica, né, e um rapaz de 19 anos, Alexandre, entregador de produtos farmacêuticos. Essa personagem de Lispector, a Maria Angélica, nos revela, né, diz de uma mulher, como todo ser humano, que sente prazer, desejos carnais, e pode, ao mesmo tempo, né, ser uma pessoa diversa, porque tem também um jogo aí com o próprio nome da personagem, Maria. Eis as passagens. Ela era obrigada a ser penosamente ela mesma, essa mulher de 60 anos. Quando fez 61 anos, né, quando se dá essa passagem, 61 anos de idade, ele não apareceu. Ela ficou sozinha diante do bolo de aniversário. Agora uma fala, né, do Alexandre. Sua velha desgraçada, sua porca, sua vagabunda, sem 1 bilhão não me presto mais para suas sem vergonhices. Segundo Almeida, Eliana de Almeida, a literatura se dá enquanto um objeto de si mesma, assim, vazia, construída no rebojo da linguagem, como afirma Foucault, ao mencionar Joyce, repete Ulisses, para que nessa dobra da linguagem repetida sobre si mesma, algo apareça que não seja a linguagem cotidiana, mas o próprio nascimento da literatura. O que a gente está chamando aí nesse trabalho, né, de discursos sobre um corpo, de um sujeito, né, porque trata-se aí do corpo de um sujeito, um saber sobre esse corpo envelhecido em processos de envelhecimento. A sintaxe, seu modo de organização, e aqui nós estamos olhando para a sintaxe do próprio conto, né, dos contos. Essa sintaxe aponta para a ocorrência de um saber sobre o envelhecimento do corpo feminino, um já dito sobre esse corpo. Na e pela formulação de um conto, especificamente desses 2 contos, pelos movimentos de repetição, pelos movimentos de atualização próprios desse modo de formular, desses modos de narrar, sentidos sobre envelhecimento, sentidos de envelhecimento feminino vão se construindo. Defende-se, portanto, a ideia de que o corpo envelhecido escapa às regras impostas pelo discurso de valoração do corpo, beleza, e especificamente os contos de Lispector, via formulação de discursos sobre esse corpo em processos de envelhecimento, produzem efeitos contraditórios em detrimento ao imaginário hegemônico construído sobre o corpo velho. É um corpo feminino em um processo de envelhecimento, e vejam, é um processo, diz de um processo. Sabemos que esses processos, eles se dão de modo singular, né? O processo de envelhecimento é no 1 a 1, é diferente, né, de uma pessoa para outra. Então, afirmamos que é um corpo feminino, diz de um processo de envelhecimento, né, em cada ponto. Processo corpo esse que goza, corpo desejoso, corpo que sente prazer, corpo que, de algum modo, enuncia esse desejo, enuncia esse prazer.
a sexualidade dessa mulher idosa, né, que de um modo geral em nossa sociedade, né, de um modo hegemônico, esse imaginário hegemônico, seria do corpo enrugado e flácido, que traz o estigma, né, da mulher velha. Inclusive, isso comparece, inclusive, em algumas passagens do conto, contrariando o ideal do corpo jovem e belo, quanto pelo fato de se esperar que na velhice a mulher seja assexuada. Então, tem aí também funcionando nesse modo de formular sobre esse corpo feminino essa contradição. Não é um corpo assexuado, né? O que vemos nesses contos. 5 minutos, tá, Tílio? Ok, muito obrigado. Palavras quase finais. Pela linguagem, sujeitos, poetas, relacionando-se com as instâncias da Constituição, com a instância da formulação e da circulação, esses sujeitos poetas tecem sentidos para corpo e tecem sentidos para velhice feminina. Essa perspectiva teórica que toma a poesia como próprio da língua para pensar a relação entre palavra e coisa se dá enquanto um lugar contemporâneo dos estudos da linguagem e eu diria também que da literatura, dada a sua materialidade escorregadia ao presidir e articular o discurso. A matéria significante da língua, múltipla por sua natureza, é definida pelo mecanismo discursivo de dizer de si e dizer sobre si mesma. Nos procedimentos de escrita, modo particular de materialização da poesia, a língua se significa ao falar sobre, mas, sobretudo, no modo como se fala. E é justamente essa que é a nossa questão, de que modo esse corpo feminino é falado, de que modo se fala sobre ele, de sorte que as projeções fictícias nos mundos instaurados na língua são também determinadas e significadas pelas relações sociais e históricas estabelecidas. Ou seja, o modo pelos quais a língua produz versões para a relação sujeito-mundo são historicamente significados em poesia. E é importante destacar aqui que nós não lemos, né, nessas passagens, né, da Eliana de Almeida, poesia enquanto um gênero, mas sim poesia enquanto essa capacidade, poesia como sendo o próprio da língua, né? Poesia enquanto essa capacidade de formulação poética. Bom, seria isso, pessoal. Muito obrigado pela escuta. Aqui estão algumas referências. Agora deixa eu parar de compartilhar. Muito obrigado a todos, todas, todes. Obrigada, Tílio. Foi ótimo. Bom, nós podemos passar para o segundo trabalho? Podemos, Andressa? Sim. Pode Então, chamar. o próximo trabalho é do Marco, certo? Marco Certo. Palheta? Uhum. Marco, você pode nos dar a honra? Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, fique à vontade. Bom dia, Marco. A tarefa que me foi dada foi falar sobre uma obra de Guimarães Rosa. A minha, um pouquinho, só para fazer um pouquinho da história disso tudo, eu venho da filosofia, fiz mestrado em letras, né? Estudei Grande Sertão Veredas e estou continuando, ampliando o campo na obra do Guimarães Rosa, no doutorado. E uma das obras que compõem esse campo é o Corpo de Baile, as 7 novelas, os 7 textos do Corpo de Baile. E já faz um tempo, desde que eu li a primeira vez Uma História de Amor, que é a segunda novela que compõe a obra, também subintitulada A Festa de Manuelzão,
desde que eu li a primeira vez, eu tive vontade de falar o que eu vou falar agora. Já tem um tempo. E ficou, então, por isso eu desde já agradeço a oportunidade de revelar um pouco dessas minhas caminhadas com Guimarães Rosa. O primeiro ponto que eu considero importante é que analisar uma obra de arte já é, para mim, um negócio complexo. A gente tende, ao analisar a obra de arte, a matar a própria obra de arte, destruí-la enquanto obra. E ainda mais quando se fala, na minha opinião, de Guimarães Rosa. A obra do Guimarães Rosa, ela é densa, né? Então, o acesso a ela é por vários caminhos, né? São as veredas da própria escritura rosiana. Então, o que eu vou fazer é apenas um desses caminhos, que nunca vai esgotar uma obra de arte. Uma obra de arte nunca se esgota. Muito bem. O que eu coloquei no resumo era falar... Deixa eu ler aqui o título então, A Fonte Festa de Manuelzão, ou A Metamorfose Poética do Viver no Envelhecer. Esse é o título. A ideia é desenvolver uma exploração hermenêutica dessa novela, né, numa certa linha da hermenêutica, que é a chamada hermenêutica ontológica, que vigorou muito fortemente e filosoficamente na obra de Martin Heidegger, e que teve também bastante... avançou em outros autores, né? E, de certa forma, quando nós lemos a obra de Guimarães Rosa, nós sentimos um pouco essa presença da filosofia de Heidegger. Há vários trabalhos fazendo essa associação. Eu não quero fazer isso aqui, na verdade, eu quero mostrar que há esse diálogo, mas que há propriamente uma singularidade, uma originalidade rosiana, um pensamento rosiano, que vigora na sua escritura. E o tema da velhice é o que aparece aqui. Eu dividi em duas partes, chamo assim de primeira parte, o humano e o ser no mundo. Então, eu vou ler aqui para vocês acompanharem. Manuelzão é o personagem central, né? É o homem da Fazenda Samarra. Quem já leu a obra, quem já leu Uma História de Amor, né, vai se identificar. O Manuelzão é o homem e a Fazenda Samarra é o mundo. O mundo que é dele, mesmo não sendo de posse em escritura lavrada, já que o Manuelzão não era o dono do ponto de vista do cartório, né, da fazenda. Ele era um capataz que foi criado na fazenda, mas, de certa forma, ele era o dono. Essa ideia da posse para o Rosa é uma ideia que ela vai dar formalidade para ganhar esse conteúdo ontológico. Então, ao mesmo tempo, né, ele era também o dono, vamos dizer assim. Então, mas que tipo de propriedade é a Samarra? A fazenda, né, que é o nome da fazenda. É dele em obra, né, em obra de arte. Pois se fez em ação poética de sua vida, e por isso ele é o senhor do cosmos. O que ele foi, o que ele é e o que ele será, se fez na Samarra, naquele lugar, entre aspas, né, grafado no começo do conto, no começo da novela, em letras maiúsculas. Então, abre aspas. Manuelzão, ali perante vigiado, a cavalo, as mãos cruzadas na cabeça da sela, dedos abertos, só com um anular da esquerda prendia a rédea. Alto, no alto animal, ele sobrelevava a capelinha que foi construída na fazenda por ele mesmo, em homenagem à sua falecida mãe. Essa imagem do homem sobre o cavalo, do jagunço sobre o cavalo, do vaqueiro montado, é uma imagem muito forte em toda a obra rosiana, né? E ela aqui, nesse caso,
a partir dessa imagem, feita ou escrita dessa forma, nos faz lembrar a imagem dos centauros, né? Os sábios ou os mestres, por exemplo, como Quirón, da mitologia grega. Não é? E é muito interessante como o Rosa coloca, dá esse pequeno detalhe, né, do modo como o Manuelzão segura a rédea com o dedo anular da mão esquerda. Né? Isso tem muito a ver com a ideia do coração, né? Do conhecer pelo coração, né? Do pensar pelo afeto, que é também um componente que faz muito parte da obra rosiana. É impossível ler Guimarães Rosa cerebralmente, apenas com o cérebro. Não é possível. Né? Em algum momento será preciso cair, vamos dizer assim, nesse abismo que é o afeto, que é o coração. Né? Que faz parte da obra dele. Muito bem, isso aqui para começar. Então, vamos falar do mundo. Não existe o ser humano sem o mundo. O ser humano não é um ente. Né? Na obra rosiana, o ser humano não é alguém. Podemos até pensar que o Manuelzão era alguém que o Rosa conhecia, e de fato conhecia, um vaqueiro chamado Manuelzão, que depois, inclusive, ficou famoso, porque teria sido ele o inspirador da novela. Mas óbvio que o Manuelzão da novela rosiana não é o mesmo Manuelzão histórico, né? Mas, ao mesmo tempo, tem sempre esse jogo de espelhamento e de sombreamento entre o Rosa histórico-geográfico, não é? Naturalista, e o Rosa ontológico, filosófico ou metafísico, por assim dizer. Então, podemos falar do mundo. Né? O mundo não é um objeto de pesquisa, o mundo não é objetificável. Não é? O mundo só é porque há o humano no mundo. Né? É aquilo que o Heidegger, filósofo alemão, chamará de ser no mundo. Né? O humano se faz no mundo, já está no mundo que é seu e que se refaz, não é? Através de avanços e recuos. A festa do Manuelzão, então, a obra, né, a novela, é a realização poética do mundo que acontece se mundanizando no entre os mortais, homens e mulheres, que são convidados e que vão para a festa de sagração e de consagração da capela, né, que Manuelzão constrói, devotos vindos de vários lugares. Né? Então, tem uma citação assim que é muito interessante. Todos que chegavam diziam: senhor, mesmo aqui mesmo que a Samarra é? Quer dizer, mesmo aqui mesmo, era este lugar. É o lugar do Manuelzão, é o lugar do humano. Por isso que anteriormente eu falava dele como aquela presença, né? O senhor do cosmos, como se fosse um eixo de referência ontológica. Podemos usar essa expressão, referência ontológica, mas em que sentido? Claro que não no sentido estético, não é? Não no sentido epistemológico, tá? Não no sentido cognitivo, mas o que o Rosa queria mesmo era mostrar o sentido poético. A razão de ser do humano no mundo é a poesia. Né? E a poesia implica, para Guimarães Rosa, o dizer da palavra, né? Essa hierofania da palavra, a sacralidade da palavra. Tem uma entrevista muito famosa, que eu acho que vocês devem conhecer, que o Rosa deu para um crítico literário alemão, em que ele falava que as pessoas diziam que ele era um revolucionário da língua. Ele disse: não, eu não sou revolucionário, eu sou um reacionário. Ele diz que ele era um reacionário porque o que ele estava buscando era a palavra em seu estado originário, a palavra nascendo, a palavra em estado larvar, podemos dizer assim.
Então, é esse homem, o Manuelzão, um homem de 60 anos, senhor de si, senhor do cosmos, do seu cosmos, que é o mundo todo, e, portanto, todos os mundos, nessa festa de consagração religiosa, onde há o padre, há todo o ofício, né, religioso, mas há uma religiosidade, uma transcendência que vai muito além, né, 5 minutos, viu, dessa Marcos? presença. Nossa, tá bom. Então, vamos aqui. Então, tá, esse homem de 60 anos, né, no olhar corriqueiro, ordinário, na linguagem ordinária, ele é um velho, não é? E a novela inteira, você vai encontrar, quem lê a novela vai encontrar vários velhos. E as descrições, eu vou trazer aqui 3. O senhor do Vilamão, que era um fazendeiro já bem velhinho, não é? E que o Rosa escreve sobre ele mais ou menos o seguinte: cabelo totalmente embranquecido, trajado de vestimenta que não se usava mais em parte nenhuma, já quase cego, tão velhinho que para andar parecia todo de vidro, né? Tem outros aspectos dessa descrição que são importantes. Mas existe uma personagem lá, que é o velho Camilo. Ele é um contador de histórias. Quero lembrar e ressaltar a importância que o Rosa dava para as histórias, com E, né? É aí, nesse contar de histórias, que a palavra manifesta a sua ação poética, né? É onde se faz o mundo. Então, para encerrar aqui, ficou mais ou menos assim. O envelhecer traz a angustiante notícia da morte. Essa notícia que assombrava o Manuelzão, e que talvez por isso a festa passou a ganhar um sentido para ele, um sentido de encerramento, mas que, de certa forma, era angustiante. A mensagem da morte chega, claro, para todos nós, principalmente na morte dos outros. E no caso da morte dos outros, nós podemos constituir uma série de discursos objetivos sobre a morte, uma verdadeira tanatologia, podemos dizer, né? Mas, nesse caso aqui, não é exatamente esse sentido. A morte, para Guimarães Rosa, ela vai... a presença dela e a mensagem dela, pressentida pela personagem, por Manuelzão, um homem do alto da sua vamos dizer assim, fama, não é? É uma morte que precisa ser transfigurada. Então, eu queria encerrar assim, ó. A festa de Manuelzão não é a consagração de uma vida humana virtuosa. Né? Os seres humanos, para Guimarães Rosa, não são heróis que servem de modelos, né? Mas essa festa esconde e oculta o pressentimento da angustiosa ausência que na mensagem da morte revela a impossibilidade de mundanizar-se mais própria do humano. A morada do Manuelzão, ou de Manuelzão, eu estou colocando sempre o de, porque tem um sentido do genitivo, né? Tá? A morada de Manuelzão foi construída sobre um riachinho que cessou e dera tristeza em todos, e principalmente nele. E agora que a festa acabara, a festa durou 3 dias, era preciso, então, partir na sua profissão de velho vaqueiro conduzindo a boiada. Mas esses pressentimentos da morte, tá, vão ser amenizados ou transfigurados na história do velho Camilo. A história do velho Camilo, que encerra a novela e que faz Manuelzão tomar a decisão de levar a boiada, né, deu a ver que Manuelzão pressentia o peso e a gravidade de ser. Peso que se sente no corpo, nas dores, nas marcas, nas cicatrizes, mas que mundanizar e realizar-se humanamente é um milagre da palavra.
uma oferenda de consagração, e que viver é uma decisão de ser o que se é um estado de alma. E aí eu encerro com a última frase da novela: a boiada vai sair. É isso. Obrigado. Obrigada, Marco, por ter compartilhado aí todo o seu conhecimento conosco. Muito obrigada. Aí nós vamos passar para o próximo para poder fazermos um intervalo aí para o nosso debate. Pode ser a Beatriz? Ela está por aí? Ela está por aí, Andressa? Beatriz? Beatriz. Análise do corpo feminino. Seria o próximo dela. Beatriz Ferreira. Acho que não, né? A gente pode pular para o próximo, né? Podemos. Para a professora Cristiane, entre desejos, percalços. Professora Pode Cristiane, ser, professora? Pode ser, pode ser. Ah, que ótimo. Eu vou compartilhar a tela Certo. aqui com vocês e já dou início. Tá bom, sinta-se à vontade. Deixa eu ver. Estão vendo? Sim. Eu não estou Sim. vendo mais vocês. Estamos vendo. Tá, vou tentar deixar mais amplo aqui. Bom, eu não gosto de ler, mas para não passar do tempo, vou ler aqui, vou cortar uma parte, fazer um resumo aqui. Começo então dando bom dia a todos, agradecendo, né, as organizadoras por terem aceito, né, a comunicação. E como diz o título, vou falar então sobre desejos, percalços e redescobertas, representações das mulheres que envelhecem em 2 romances de Lívia Garcia Rosa. Apesar de alguns avanços verificáveis na literatura brasileira mais recente, a invisibilidade e o preconceito em relação às pessoas velhas ainda subsistem, como verificou Regina Dal Castanho em suas pesquisas. Personagens de idade avançada continuam constituindo minoria nos romances, com o agravante de que a representação das mulheres velhas é inferior à dos homens. Tal constatação é importante e merece atenção, pois, embora não tenha a obrigação e nem a finalidade de restabelecer junto à sociedade o lugar dos que estão à margem, é preocupante, conforme assinala Dal Castanho, que os grupos que estão excluídos da voz literária são os mesmos que são silenciados em outros espaços de produção do discurso, a política, a mídia, em alguma medida ainda o mundo acadêmico. Deixá-los de fora dos textos literários, além de empobrecedor, contribui para reforçar o seu apagamento. Mesmo assim, não se pode deixar de notar que, especialmente na literatura de autoria feminina, vem crescendo pouco a pouco o número de produções que concedem espaço e protagonismo para as personagens maduras. Pode-se citar como exemplo os romances Mil Amor e Amor em Dois Tempos. O Mil Amor foi publicado em 2008 e o Amor em Dois Tempos de 2014, e são ambos, então, da Lívia Garcia Rosa. Em levantamento sobre... Desculpem, estou me repetindo aqui. Em Mil Amor, a protagonista e narradora Maria é uma viúva, mãe de 2 filhos, avó, prestes a completar 60 anos e tornar-se, oficialmente, do ponto de vista legal, né, uma idosa. A velhice, contudo, já é uma questão presente em seu cotidiano, especialmente por conta do olhar da filha caçula, Maria Inês, e da maneira como essa a trata. Após a morte do segundo marido de Maria, a moça assumiu o controle sobre a mãe e levou-a para morar com ela. A Maria aqui explica, então, né, que não teve opção. Ela foi levada, né, retirada da sua casa para morar com a filha. Isolada, restrita ao espaço doméstico, é a filha quem, desde então, administra seus recursos.
A Maria, então, ela tem recursos próprios, né? Não é uma personagem que depende financeiramente dos filhos, mas de alguma maneira ela se torna dependente à medida que essa filha passa a controlar as suas finanças, né? Sob o argumento de que é para poupá-la, enfim, para ela não ter que se desgastar com isso, né? Além disso, como a filha é uma mulher jovem e bastante atarefada, praticamente inexiste interação entre ambas. Ocupada com o trabalho e com os colegas, Maria Inês não tem tempo e tampouco interesse em ouvir o que a mãe tem a dizer. Limita-se, quando muito, a escutar quando ela se queixa de alguma dor. A situação não se modifica nem mesmo nos finais de semana. E aí eu trago aí uma situação que ela explica, né? Que a filha está sempre ocupada, e quando não está com os amigos ou no trabalho, ela está ou no computador ou no telefone. O dia a dia da protagonista, assim, é tomado pelo vazio e pela solidão, que somente são amenizados pela leitura de romances e as conversas mantidas com as amigas que conquistou ao longo dos anos. Enquanto tenta adaptar-se à nova e aborrecida rotina que se estabeleceu em sua vida, Maria ocupa-se com reflexões sobre a época de infância e juventude, as perdas que foi sofrendo pelo caminho e as mudanças ocasionadas pela passagem dos anos. Ela perde a mãe muito cedo, então ela já experimenta a solidão desde muito cedo, porque o pai saía para trabalhar e ela ficava só. Depois ela perde o pai, ela se casa com o grande amor da vida dela. Mais tarde, sem explicação, ela é abandonada por esse homem, né, abandonada junto com os filhos. Então a solidão, de alguma maneira, já é uma constante na vida da Maria, e vai ser quebrada quando ela conhece o segundo marido, o Haroldo, que vai ser o grande companheiro dela, mas ele também acaba abandonando-a, não porque queira, mas porque ele tem uma morte repentina, enfim, e mais uma vez ela fica sozinha. No presente da narração, viúva, aposentada e com os filhos já criados, Maria vivencia uma nova série de dias solitários. A nostalgia, o desânimo e a mesmice cotidiana dão lugar a um período mais alegre e aparentemente promissor, quando em uma festa de família ela conhece Alencar, um jovem senhor que encontra casualmente e lhe desperta uma paixão instantânea. Então ela diz, né? Bastou um olhar de relance para o tal senhor para que eu fosse arremetida à região dos sonhos. Mesmo sem saber quase nada a respeito do tal homem, Maria se encanta, inaugurando uma nova fase em sua vida. A partir de então, seu dia a dia se transforma. Arrebatada, ela redescobre o entusiasmo há muito tempo perdido. Juntamente com a euforia, porém, surgem as preocupações, especialmente em relação ao corpo, pois ele carrega as marcas do envelhecimento, que no caso das mulheres quase sempre implica em perda de valor. Em uma cultura como a nossa, que privilegia a juventude, não basta sentir-se bem disposta. É preciso exibir um corpo saudável, ativo, desejável. Como reflete a protagonista, é inaceitável parecer velho. E aí ela fala, né, sobre essa questão de que atualmente ninguém quer envelhecer. Tem-se um medo de parecer velho, né? Algo que sempre existiu, mas que hoje está mais exacerbado, né? Apesar de seu discurso conter certa crítica ao padrão imposto e à intolerância com o envelhecimento, Maria irá se render aos apelos sociais. No afã de relacionar-se intimamente com seu eleito, ela não hesitará em recorrer aos meios disponíveis com vistas a eliminar, tanto quanto possível, os sinais de decadência. Ela vai recorrer a uma série de consultas, então, e procedimentos, por orientação das amigas, né, tudo nessa tentativa de parecer agradável aos olhos desse homem que é mais jovem do que ela e que ela está interessada em conquistar, né? Mas mesmo assim ela fica insegura, ela não sabe se todos esses procedimentos ainda serão suficientes para mascarar, né, o envelhecimento que começa a se fazer visível, né? Apesar de sentir-se de alma nova, de ser ainda uma mulher vibrante e apaixonada, a personagem acredita que é preciso mais do que energia e entusiasmo para conquistar o homem desejado. É forçoso alcançar uma imagem aprazível. Apesar de o romance romper com certa visão limitada, que ainda hoje associa a mulher envelhecida a uma pessoa acabada, sem perspectivas e espaços, o texto não deixa de demonstrar o quão difícil pode ser a quebra desse padrão e o quanto o corpo envelhecido pode ocasionar desconforto e insegurança.
De acordo com Pierre Bourdieu, o mal-estar, a timidez ou a vergonha são tanto mais fortes quanto maior a desproporção entre o corpo socialmente exigido e a relação prática com o próprio corpo e as reações dos outros. No caso das mulheres, o incômodo com o corpo está intimamente relacionado à sua condição de objeto erótico. A Simone de Beauvoir trata sobre isso no livro dela, A Velhice, né? Que a mulher, à medida que envelhece, deixa de ser atrativa, então ela perde essa condição de objeto erótico, e isso é um grande problema, o que não se verifica, por exemplo, com os homens, né? À medida que envelhecem e perdem o viço, as mulheres deixam de ser apreciadas e com facilidade são deixadas de lado, marginalizadas. Conforme o tempo passa, ampliam-se as exigências e entraves para que consigam manter algum lugar na sociedade, preservando sua posição e capacidade de ainda realizar-se pessoal e afetivamente. É o que observa a protagonista do romance. Diz ela, é um risco ficar mais velha, como se não coubéssemos mais no mundo. A permanência em um meio social que sabidamente rejeita a mulher velha exige árduos e constantes esforços. Para as mulheres maduras que ousam, entre aspas, né, buscar parcerias amorosas e sexuais, há, entre outros obstáculos, o estranhamento e a recriminação dos demais, que tendem a ridicularizar os impulsos sensuais de pessoas idosas. Não é por acaso que no romance Maria opta por ocultar da família as suas intenções. E aí ela pensa em algum momento do romance, né? Caso Maria Inês, a filha, né, venha a tomar conhecimento do que está se passando comigo, dirá que fiquei senil. E tem um trecho do romance que mostra que a simples menção de a mãe manter um novo relacionamento é rechaçada pela Maria Inês. O João Batista, que é namorado da moça, ele pergunta casualmente se a mãe dela não quis refazer a vida depois que se tornou viúva. E ela responde, com a idade em que está. E aí ele diz, né, tive uma tia que se casou com a idade de sua mãe. Mas é uma gaga light essa sua tia, baby. Por que está tão quieta, mãe? Pensando no que estão dizendo. Mas nem passa pela sua cabeça fazer uma coisa dessas, né? Qual? Da tia aí do João, pensar, pensa-se em tudo, Maria Inês. Então, a Maria Inês deixa bem claro, né, que ela acha um absurdo, né, uma pessoa velha pensar ainda em refazer a vida, né? Maria Inês, como boa parte da sociedade, acredita que há um tempo determinado para buscar relacionamentos e, de acordo com seu entendimento, não há de ser na velhice. O desejo de reencontrar um parceiro ou uma parceira depois de certa idade é tomado como uma extravagância, um sintoma de senilidade, de caduquice, atitude de gente gaga, como ela denomina a tia do namorado, mal encobrindo o tom pejorativo do vocábulo ao qual acresce o termo light, apenas um recurso eufemístico para, talvez, atenuar a extensão da sua intolerância. Maria, porém, não se deixará... Faltam 5 minutos, tá, Cristiane? Tá bom, obrigada. Maria, porém, não se deixará intimidar. Disposta a buscar a própria realização, ela prossegue em seus planos de conquista, mesmo tendo de driblar as próprias dúvidas e dificuldades. No outro romance, O Amor em Dois Tempos, Viva, a protagonista, é uma senhora também, nesse caso um pouco mais velha, com 70 anos, quase 70 anos, e ela também recentemente se torna viúva e é incumbida de levar as cinzas do marido para a terra natal dele, que é na Bahia, em Salvador. E nessa viagem, ela reencontra, né, um conhecido, um amigo de infância, que foi o seu primeiro amor, e faz com que ela volte a experimentar um sentimento que tinha ficado adormecido, né, conforme tem aí na citação. De alguma maneira, então, começa, né, surge, né, uma nova alegria, né, ela desperta novamente para a relação amorosa, enfim. Dá um novo sentido à vida dela esse reencontro. Há muitos anos ela era também vítima da solidão, mesmo nos tempos de casada, né, como ela vai deixar claro, e o contato com esse homem do passado, né, esse amigo do passado, vai despertar nela, então, essa mulher ainda apaixonada que estava lá escondida em algum lugar. Aqui também tem essa questão da solidão mesmo tendo um filho, ela tem um filho único, mas o filho mora fora,
As conversas entre eles são bastante rápidas, como diz aqui na citação, né? Ou melhor, ela diz que não há conversa, né? Ele apenas fala o essencial e acabou-se o telefonema, como ela vai dizer. Então, assim como a personagem do romance anterior, é uma mulher que era solitária e a possibilidade amorosa surge aí como uma novidade boa na vida dela, né? Mas também aqui tem alguns problemas, né? Ela se declara, né, apaixonada pelo Laurinho, mesmo os dois sendo velhos, mas ao mesmo tempo tem o entrave de que, ao contrário dela, ele ainda é casado, ele demonstra interesse por ela, mas ele está casado, ele não é viúvo como ela, então tem essa preocupação, né? Ele fala em se separar, mas ela pensa que talvez seja, né, algo impensado, e ao mesmo tempo tem as preocupações com o corpo, aqui mais uma vez. Nesse caso, são preocupações bem pontuais. Mesmo, né, eles sendo casados, a paixão entre eles ali aflora novamente, eles pensam então em levar isso adiante, mas bate para ela essa dúvida. Será que eu iria conseguir me movimentar com relativa desenvoltura? E se minha coluna emperrasse? E o coração dele suportaria o esforço? E aqui também tem a questão do controle, né? Aqui não é do filho, como era no romance anterior, mas tem de uma amiga que acompanha ela nessa viagem e que, mesmo sendo também uma pessoa de idade, ela é bastante preconceituosa. Em dado momento, a Vivian questiona, né, menciona a questão do amor entre velhos, não fala exatamente do seu caso, mas menciona essa questão, e a amiga diz que é um despautério, né, uma mulher apaixonada-se aos 70 anos. De qualquer maneira, da mesma forma que acontece no Milamor, ela decide, mesmo com esses entraves, ir em busca, né, da sua realização. Eu vou, então, aqui me aproximando do fim, né, para não ultrapassar o tempo. Para concluir, né, nos dois romances, como se pode notar, a solidão, a viuvez e controle das pessoas próximas fazem parte da rotina das protagonistas. Em ambos os casos, porém, a chegada de uma paixão e, com essa, a promessa de dias mais felizes movimentam seu cotidiano melancólico e vazio. Tanto Maria quanto Vivian, ao vislumbrar a possibilidade de relacionarem-se novamente, se redescobrem como mulheres e deixam claro que, apesar da passagem do tempo, ainda estão plenas de vida. Seus corpos, embora envelhecidos, mantêm o desejo. Viúvas, com os filhos já criados, elas já atenderam aos papéis de mães e de esposas e, no momento da narração, estão livres para se lançar em busca de novas parcerias e possibilidades amorosas. Ambas, tanto Maria quanto Vivian, não se descuidam de seus papéis familiares e sociais, buscando preservar o relacionamento com os filhos e as amigas, mas sem descuidar, apesar dos empecilhos, de manterem um espaço particular, que se pretende livre de interferências, destinado às relações mais íntimas, afetivas e ou sexuais. Em qualquer dos casos, porém, não se trata de tarefa fácil, seja em razão das próprias limitações, dos preconceitos e tabus relacionados às mulheres maduras, seja por conta da censura e do cerceamento que as pessoas próximas tentam impor. Resistentes e, em certa medida, audaciosas, contudo, as personagens não rejeitam a possibilidade de vivenciar novas experiências. Apesar da insegurança, das dificuldades e das incertezas, elas se dispõem a enfrentar os obstáculos e lutam pela manutenção do espaço e da satisfação no meio em que vivem. A construção dessas personagens é importante, pois se não tem o condão de eliminar os problemas relacionados ao envelhecer, ao menos joga luz sobre a questão, permitindo que leitoras e leitores reflitam acerca do tema. Assim o fazendo, a autora colabora para minimizar o apagamento da velhice feminina no cenário literário, permitindo que novas discussões sejam encetadas. Eu deixo aqui algumas referências, enfim, e agradeço, né, a disposição. Peço desculpas se passei um pouquinho aí do tempo. Muito obrigada. Obrigada, professora Cristiane. Nossa, que pesquisa rica. Então, a Beatriz chegou, eu estava olhando aqui no chat. Então, nós podemos fazer, eu acho que uma pausa para debates, professora Andressa, e depois apresenta a Beatriz e você. Pode ser? Pode ser, então. Certo. Com você a palavra.
Então, né, quero parabenizar, né, os comunicadores, a Átila, o Marcos, a professora Cristiane. São pesquisas super interessantes, né, elas se encaixam perfeitamente com a proposta do simpósio, né, e nesse momento eu acho que a gente vai abrir, né, para o debate. Nós gostaríamos de saber se existe alguém que quer fazer alguma pergunta, algum comentário, né, sobre as apresentações. Eu acho que a gente vai dar uns 15 minutos, né, Rafaela? Isso. Para quem quiser fazer algum comentário, né, alguma pergunta, alguém gostaria de fazer? Porque se não tiver ninguém, eu posso falar. Então, já que não tem ninguém, né, para comentar, eu queria falar, né, rapidamente sobre os trabalhos. Eu gostei muito de todos. Sobre o primeiro trabalho, né, do Átilo, eu achei super interessante, né, o trabalho dele, intitulado Discurso sobre o Envelhecimento do Corpo Feminino em Clarice Lispector, né. É muito interessante esses dois contos, né, eu já conhecia Ruídos de Passos e Mais Vai Chover, né, da Clarice Lispector. Eu acho que esses dois contos eles vão abordar justamente a sexualidade da mulher, né, na velhice. Um vai falar, né, de uma mulher de 81 anos que sente muito prazer, né, e ela acha aquilo super estranho, né, e ela resolve ir no médico para saber quando é que vai passar, né. Então percebam que essa ideia de que a idosa, né, o idoso, a velhice, ela está muito relacionada a as pessoas pensam que é um sujeito assexuado, né, e na verdade não é bem assim, né? O Freud, na sua obra Os Três Ensaios sobre a Sexualidade, ele vai falar, né, da sexualidade. Inclusive, ele vai dizer que ela nos acompanha desde o nosso nascimento e ela permanece até o fim, né, das nossas vidas, né? Então, eu acho que esse primeiro conto da Clarice, né, vai falar justamente sobre isso, né? A Clarice, de uma forma desconstruída, descontraída, na verdade, ela vai fazer uma reflexão em torno disso, né? Ela vai colocar uma mulher não como alguém reprimida aí nesse caso, né? Mas como alguém que tem a sua sexualidade aflorada, né? Mas de forma leve, né? Então ela vai desconstruir essa ideia que a gente tem de que o velho ele é um sujeito assexuado, né? Então acho que esse primeiro conto ele vai refletir justamente sobre isso, né? E aí no conto Mais Vai Chover da Clarice também é uma reflexão em torno da sexualidade, né, da mulher de 60 anos, que se envolve aí com um menino mais jovem, né, de 19 anos, né. Então, percebam que esses dois contos, eles vão retratar a mulher, né, de forma como alguém que ainda sente prazer, né, produz prazer no outro, né. E o Freud, eu gosto muito do Freud, ele fala sobre essa questão da sexualidade, né? Ele fala muito sobre a sexualidade infantil, mas ele também fala sobre a sexualidade na velhice. E, inclusive, ele vai dizer que é tão difícil para a gente entender a sexualidade do idoso porque diz respeito à sexualidade dos nossos pais, né? E aí, no inconsciente, os pais, eles são sempre os velhos, né? Então, a gente não consegue imaginar, ou então até não quer imaginar que os nossos pais, eles estão em um quarto, trancados, fazendo o que eles sentirem vontade de fazer, né? Porque a gente acaba desenvolvendo, tendo uma ideia, os nossos pais, a gente desenvolve com eles uma ideia de respeito tão grande que a gente acaba esquecendo, né? Que eles também sentem prazer, né? Então, o Freud ele vai discutir sobre isso, né? Então, parabéns, o Átilo, pela apresentação. Sobre o trabalho do Marcos, né? O Marcos estuda comigo no doutorado, gostei muito da apresentação dele, achei super interessante. Justamente isso, né? Essa novela, ela vai tratar, né, através da figura do Manuelzão, justamente a questão do envelhecimento, né? Então, a novela Manuelzão, ela dialoga muito com aquela outra novela, que é do Miguelin, né? Então, as pessoas falam que, por exemplo, a novela Miguelin, ela vai retratar a infância, né? E a obra Manuelzão, ela vai retratar
um envelhecimento, né, a velhice. E aí é interessante porque o Guimarães Rosa, ele vai ser um narrador onisciente, né, então ao mesmo tempo que ele conta a história, ele vai criticando, né, a postura muitas vezes do Manuelzão, né, então na narrativa, o Manuelzão, ele aparece como o velho pobre, né, ele até utiliza o termo pobrezinho, né, então ele não é só pobre, ele é pobrezinho, então dá a ideia de coitado, né, e aí por conta disso, ele se dedicou muito ao trabalho, né, ele trabalhou na fazenda, né, ele administrava uma fazenda, né, então ele não queria passar na velhice essa ideia de que muitas vezes o idoso, ele passa, né, que é alguém inútil, a sociedade às vezes percebe o idoso como alguém inútil, é alguém triste, debilitado, miserável, então ele não queria passar essa ideia, né, ele queria passar a ideia de alguém forte, né, alguém alegre, então por conta disso ele trabalhava muito, ele se dedicava muito, então muitas vezes nessa novela o Guimarães Rosa, ele coloca o Manuelzão como alguém que ele foge dessa ideia, né? Ele não quer ser esse velho inútil, né? E aí tem um personagem lá, que é o velho Camilo, que até o Marcos, ele falou, mencionou na sua apresentação, que ele vê no velho Camilo uma imagem de alguém que ele não quer ser, porque o velho Camilo, ele é retratado na novela como um sujeito que está sempre esperando, né? E aí o Guimarães fala, ele está esperando ou um prato de comida, né, ou uma pancada, né? Então ele era, no caso, colocado como um idoso que ele estava conformado com tudo, né? Tudo que para ele não reclamava, ele não questionava, tudo para ele estava perfeito. Então o Manuelzão, ele não queria ser aquele sujeito, ele não queria ser aquele idoso inútil, não queria ser aquele idoso triste e conformado, ele queria ser reconhecido, né, pelo outro, reconhecido. E aí ele tem a ideia de fazer uma festa, né, que no caso é a inauguração da capela, né, então achei super interessante o trabalho do Marcos. E aí também tem essa questão de que muitas vezes a velhice ela está associada à solidão, né, à rejeição, né, e à tristeza. Tanto é que o Manuelzão, ele chama os seus filhos, que ele descobre que ele teve um filho de um relacionamento rápido, e chama ele com a esposa para morar, né, junto com ele, para ele não ter esse sentimento de solidão que muitas vezes é ocasionado na velhice, né? E aí, com relação ao trabalho da professora Cristiana, né, um trabalho muito bom, a professora Cristiana, já conheci ela de alguns eventos, né? Ela ministrou um mini curso que eu aprendi muito. Eu não conhecia essa obra que ela trabalhou, essas duas obras, né, da Lívia Garcia Rosa. Aprendi muito, achei super interessante essa abordagem que ela faz. Eu acho que o Marcos está querendo perguntar alguma coisa. Pode perguntar, Marcos. Eu estou querendo te agradecer. Então, tu completaste a minha apresentação. Então, todas essas histórias, por isso que eu digo, né? Cada pessoa que lê uma obra de arte, ela acaba levando a sua própria experiência para essa leitura, né? A leitura é sempre singular, né? Sempre singularizada. Então, esses dois velhos, só para completar um pouquinho, esses dois velhos, o velho Camilo, e tu disseste que o Manuelzão tinha dificuldade de assumir a velhice e tal. Então, a gente pode ver na história da novela um velho aprendendo a ser velho. Exatamente. Isso é uma coisa realmente difícil, né? Então, e o Camilo, ele passa a ser uma espécie de cicerone, de mestre, que vai ensinar o Manuelzão, através da história, através da palavra, a ser o velho que ele é, né? E não ser alguém que ele não é mais, né? E esse aspecto realmente que tu colocaste é muito interessante. Muito obrigado. Aliás, eu queria citar também, já que falamos de corpo feminino,
tem um artigo da professora Márcia Tiburi, não sei se vocês conhecem, sobre Diadorim. Diadorim, Biopolítica e Gênero na Metafísica do Sertão, onde ela trabalha muito essa ideia do corpo, da mulher, né, naquela cena final do Grande Sertão Veredas, quando o Riobaldo descobre, né, ou é revelado aquilo que ele já sabia, que Diadorim era mulher. Então, esse é só uma sugestão, tá? Mas muito obrigado, Andressa. Valeu, viu? Eu que agradeço. Professora Cristiane, quer falar alguma coisa? Complementar? Eu, na verdade, só tenho a agradecer, né? E gostei muito dos trabalhos, como tu falaste. O primeiro trabalho são contos que a gente trabalhou lá no minicurso. Eu gosto muito de Clarice também. O Guimarães foi meu trabalho também ao longo de muito tempo aí de graduação, de mestrado. Então, também, o Manuelzão é um personagem que gosto muito. O Manuelzão real, oficial, também é bem interessante, quando a gente vê alguns vídeos, enfim. E a Lívia Garcia Rosa, que eu tomei aqui para o recorte, é uma autora que se destaca para quem estuda a velhice, principalmente para quem estuda a velhice feminina. É uma autora que se destaca porque ela é uma das poucas que aborda, não é a única, claro, mas de autoras recentes é a que talvez melhor aborde essas questões dessa velhice ainda desejante, né? E são mulheres que têm ali os seus limites, que reconhecem os seus limites, né? Mas elas não deixam de ir em busca dessa realização, né? E aí tem uma coisa importante nos dois livros dela ali, que muito da velhice, na verdade, ou dos interditos da velhice, vem não da própria pessoa, ela ainda tem vontade, ela ainda se acha capaz, mas tem esse olhar do outro recaindo sempre sobre ela. No caso da Milamor, por exemplo, a filha é que fica o tempo inteiro de algum modo lembrando ela da velhice, né? E no Milamor é uma mulher de 59 anos, ela vai fazer 60 ainda, mas é muito tratada a questão da velhice ali, porque já é presente na vida dela, né? No outro, a mulher é um pouquinho mais velha, e aí é a amiga que fica, né? De algum modo, com aquele olhar, assim, acusador, né? Como assim, na tua idade, né? A pessoa não diz isso claramente, mas, de algum modo, é como se estivesse o tempo inteiro lembrando, né? Mas na tua idade, né? Que ridículo. Isso é algo que a Simone de Beauvoir também vai comentar, né? Em algum momento, que muitas vezes as pessoas velhas se fecham porque tem medo de passar esse ridículo, né? Medo do olhar alheio, da opinião alheia, né? Isso, na verdade, em qualquer idade, né? Muitas coisas a gente deixa de fazer por causa da opinião alheia, né? Mas é interessante esses romances trazerem isso, que apesar da opinião alheia, elas vão em busca mesmo assim, né? Sem saber no que é que vai dar, né? Porque não tem, assim... Os livros têm uns finais em aberto, então em nenhum deles a gente tem assim aquele final feliz, né, romantizado e que a gente sabe o que vai acontecer com o personagem. Aqui a gente não sabe, a gente só deduz. Enfim, mas muito obrigada, tá? Tá bem interessante esse simpósio. Revela, na verdade, um protagonismo, né, da mulher velha, né, na velhice, é porque ela está rejeitando esses estereótipos, né, esses preconceitos, né, que as pessoas têm em relação à mulher velha, né, e a mulher, principalmente, ela sofre muitos preconceitos, né, a mulher, muitas vezes, é vista como um sujeito assexuado, que as mulheres fedem, fazem uma associação da mulher a uma bruxa, né, medieval, né, então, quando a mulher, na velhice, ela se assume, né, e conta a sua própria história, há um protagonismo, um empoderamento, né? Então ela rejeita, né? Ela, como você coloca no seu resumo, né? Ela dá a voz àquelas vozes que foram silenciadas. Porque nesses casos, em ambos os livros, são elas que estão se narrando, né? Porque não é que a velhice feminina não apareça, mas se a gente for pensar, ela aparece narrada por outros, né? Sim. Então esse protagonismo, ele é mais recente, assim, dos anos 2000 para cá, eu diria, a gente tem um maior protagonismo. E alguns vão dizer, né, mas o homem também envelhece, o homem também tem problemas, né, até para se relacionar. Tem, mas não são da mesma ordem, né? Porque dificilmente alguém olha torto para um homem velho, por exemplo, com uma moça mais jovem. Mas se uma mulher, né, como a gente viu, né, no ponto lá da Clarice, a mulher de 60 que pega um rapaz de 19 para se relacionar, né?
Velha Pega é ótimo, sonhada. né? Mas imagina, ele próprio, né? Ele só aceita porque tem interesses econômicos ali, né? Então tem essa questão também. Para o homem é um problema? Mas é um problema ainda menor se comparado à mulher, né? O preconceito é maior ainda com a mulher. Mesmo hoje, né? Século XXI, a gente vê aí as discussões a respeito. E professora Cristiane, no caso, a sua apresentação, ela é fruto da sua tese ou do seu pós-doc? Não, é do pós-doc. Eu esqueci de falar no sim. começo. Eu fico preocupada com essa questão do tempo, aí eu pensei em fazer uns cortes e cortei demais, eu nem me apresentei adequadamente, né? Eu estou terminando ainda, ano que vem ainda vai mais uns meses o pós-doutorado, e na minha tese eu trabalhei com o Milamor, porque era um recorte até 2010, e o único romance que aparecia ali, uma mulher velha protagonista, era o Milamor. Mas de 2010 para cá, fazendo o pós-doc, apareceram outras mulheres, que depois pretendo aí em breve lançar uma publicação, alguma coisa mais adequada, elencando, mas a gente tem... O livro? Principalmente, quero fazer. Vou comprar. Te envio. Vamos ver se vai dar certo, né? A gente fica sempre querendo fazer, mas as publicações nem sempre saem como a gente pensa, né? Mas, assim, na primeira década, até 2010 ali, a gente tinha livros com personagens masculinos, velhos, mas não se achava mulher. Aí o Milamor é um diferencial ali. Depois teve o Amor em Dois Tempos, da mesma autora, e aí a gente teve também o 40 Dias, que vão falar ainda nesse simpósio, tem outras. Então eu tenho esperança aí de que está aumentando, né, esse protagonismo, mas como eu disse, isso principalmente a gente vê em obras de autoria feminina. Os homens, quando tem uma mulher velha na obra deles, é en passant, assim, não tem esse protagonismo, infelizmente. Né? Mas até se compreende, de certa forma, porque tem meio um receio de falar do desconhecido também, né? Enfim. Então tá bom, muito obrigada. Eu que participação agradeço. de todos, da professora. Acho que nesse momento a gente vai passar para o segundo bloco, né, Rafaela? Sim, devido ao tempo, teremos que passar para o próximo trabalho da Beatriz. Podes apresentar, Beatriz? Será que ela está por aí? Beatriz? Você falou que estava com problema na internet? Meu fone não tá legal. Tá me ouvindo? Você pode apresentar agora? Sim. Estamos te ouvindo, sim. Ah, ótimo. Eu vou apresentar, eu vou fechar a câmera por causa da internet que tá bem oscilante aqui, tá bom? E assim eu acho que fica melhor e não cai. Certo. Vocês estão vendo? Estamos, Beatriz. Tá aparecendo Ótimo. certinho. Tá bom. Então, o trabalho que eu vou apresentar... primeiramente, vou me apresentar aqui. Meu nome é Beatriz Souza Ferreira, sou mestranda em Estudos Literários pela UEL, Universidade Estadual de Londrina, e a minha orientadora é a professora doutora Sueli Leite, e nós trabalhamos com literatura de autoria feminina, né? E aqui eu trouxe um recorte da minha pesquisa, né, que ainda está no começo, mostrando a análise do corpo feminino do Conto Senhor Diretor, da Lígia Fagundes Telles. Aqui nas considerações iniciais, primeiramente, eu gosto sempre de destacar como a Lígia é importante para a literatura brasileira e como ela é importante para a literatura de autoria feminina, né? Muito premiada, ingressou na literatura em um momento que a maioria, assim, era predominantemente masculina, né? E ela conseguiu bastante destaque. Autora de romances, crônicas e muitos contos, né, que é onde ela se destaca, na escrita de contos. E este conto, Senhor Diretor, ele pertence à coletânea Seminário dos Ratos, que foi lançada em 1977 e reeditada posteriormente, né? A narrativa se divide aí entre a terceira pessoa, né, com o narrador observador, e em primeira, com o monólogo interior da personagem central, a Maria Emília. A Maria Emília, no conto,
ela é uma personagem de 60 anos, como ela tenta se definir numa carta que ela está escrevendo com o diretor de um jornal. Ela quer denunciar aquilo que ela considera que foge da moral e dos bons costumes para esse diretor, mas ela não consegue, porque ela fica o tempo todo tentando se apresentar, né? Ah, eu sou professora, virgem, aposentada, solteira, e ela não consegue se definir, né? Então ela acaba tendo muito problema para escrever essa carta. E é interessante que o conto termina com 2 pontos, né? Ela realmente não consegue se definir. E aí, nesse conto, são abordadas temáticas como a violência simbólica, a sexualidade, o envelhecimento, a solidão, a crítica aos movimentos sociais emergentes. E aí a gente percebe o conflito da Maria Emília com a própria sexualidade e com tudo que envolve o sexo e o prazer, como a gente vai perceber em alguns trechos. Como fundamentação teórica do nosso trabalho, nós partimos do conceito de violência, do estudo sobre a violência, na verdade, proposto por Safiotti, né, que problematiza essa questão, e aí ela diz que o entendimento popular da violência apoia-se no conceito, durante muito tempo e ainda hoje, aceito como verdadeiro e único. Trata-se da violência como ruptura de qualquer forma de integridade da vítima, integridade física, integridade psíquica, sexual, moral. E então a gente parte disso, a gente trabalha nos contos da Lígia as formas de violência contra a mulher, inclusive a violência simbólica. Então por isso também nos fundamentamos em Bourdieu, que diz: a primazia universalmente concedida aos homens se afirma na objetividade de estruturas sociais e de atividades produtivas e reprodutivas, baseadas em uma divisão sexual do trabalho de produção e de reprodução biológica e social, que confere aos homens a melhor parte, e bem como nos esquemas imanentes a todos os hábitos moldados por tais condições, portanto, objetivamente concordes, eles funcionam como matrizes de percepções dos pensamentos e das ações de todos os membros da sociedade como transcendentais históricos, e as próprias mulheres aplicam a toda a realidade e particularmente às relações de poder em que se veem envolvidas esquemas de pensamento que são produto da incorporação dessas relações de poder e que se expressam nas oposições fundantes da ordem simbólica. Então, por que a gente traz isso? Porque tem-se muito arraigado o conceito de violência física, né, contra a mulher, e a gente quer lançar aqui também olhares para outras manifestações de violência. Na fala da personagem Maria Emília, nós podemos perceber, por exemplo, essa violência simbólica, porque ela reproduz discursos que vêm de um mundo heteronormativo, de um mundo patriarcal, que tem um lugar, né, assim, adequado para a mulher, e ela sofre por reproduzir isso, ela sofre por ter esse pensamento e por tentar agir de acordo com esse pensamento. Aqui a gente pode ver um pensamento dela em relação à manifestação da sexualidade. Desviou o olhar severo para a capa da revista com a jovem de biquíni amarelo na frente, ele atrás, enlaçando na altura dos seios nus, amassados sob os braços peludos. Estavam molhados como se tivessem saído juntos de uma ducha, sérios. Por que todas essas fotos obscenas tinham esse ar agressivo? Emendados feito animais e brilhosos, escorrendo água oleosa, desde Sodoma e Gomorra, os óleos e ungüentos perfumados fazendo parte das orgias. Até a manteiga, imagine, a inocente manteiga. A audácia da Mariana em contar o episódio da manteiga, aquela indecência que viu no cinema em Paris. Então, assim, ela é uma senhora conservadora, está passando diante de uma banca, vê a revista, né, uma jovem de biquíni abraçada com um rapaz, e aí ela já começa a questionar isso, né? Ela acha aquilo imoral, já traz lá o versículo da Bíblia, né, faz essa referência aí ao filme, acho que o Último Tango em Paris, né, se não me engano. E aí ela fala da audácia da Mariana. A Mariana é uma amiga que ela tem, e que tem a mesma idade dela, mas a Mariana ali, se a gente pensar no contexto da década de 70, ela já está mais aberta à revolução, assim, né, sexual, a questão dos movimentos feministas que estão emergentes, e ela condena esse comportamento da Mariana, porque a Mariana faz tudo aquilo que ela condena, mas você percebe ao longo do conto, a gente pode perceber ao longo do conto que ela gostaria de experimentar, mas não experimenta porque reproduz esse pensamento de que a mulher tem que ser casta.
Aqui, um outro contraponto que a gente pode ver também é em relação à ideia de umidade de secura que é transmitida no conto. Ela lê em uma manchete. O Nordeste passa por uma forte estiagem, que já destruiu mais de 90% da produção agrícola, ao passo que a Amazônia sofre o flagelo das cheias com a chegada das chuvas. Leu Maria Emília. Desespero na escassez, desespero no excesso. Não tive ninguém, mas Mariana exorbitou. 3 maridos sem falar nos amantes. Então, mais uma vez, ela critica o comportamento da amiga, que se casou 3 vezes, teve amantes, veste roupas da moda, viaja para Europa e acaba trazendo essas novidades que ela vem da Europa. E aqui também a gente percebe, nesse trecho não deu para passar, porque ele é muito grande, mas quando ela vai falar, às vezes, do Nordeste e da Amazônia, ela se refere a ela como Nordeste, que ela é o corpo seco, o corpo envelhecido. E as jovens para quem ela deu aula, ela diz que estavam todas úmidas e eram jovens que tinham umidade, assim como a Amazônia, né? E aí, o último trecho aqui, que é um pouquinho maior, desculpa, ele diz: e de repente desandou a falar em clítoris, porque o clítoris, e com os homens, desculpa só um minutinho, por favor, gente. E com os homens por ali. Eu já não sabia onde enfiar a cabeça quando ela contou que não sei mais em que país que eles faziam incisão do clítoris da mulher para que ela não sentisse nenhum prazer. O sexo transformado em agulheiro. Simples instrumento de penetração. E deu outros exemplos igualmente horríveis. Concordo, uma crueldade essas práticas todas. Mas trazer isso para um debate, quis disfarçar, mostrar que não estava chocada. Mas quando dei por conta de mim, estava aplaudindo mais do que todas. Sempre acontece que, por timidez, por medo do palco, acaba entrando no próprio. Se frequentasse esse grupo, ia acabar como a Mariana, de jeans e dedos cheios de anéis. Os crimes contra a mulher, agora lendo. Era esse o tema da mesa redonda. Eu acuso. Repetiu uma moça de bata rendada, grávida e defendendo o direito de abortar. Tinha sido estuprada em plena rua e agora estava até o Papa. Deus que me perdoe a heresia. Mas em casos assim extremos, quem sabe seria mesmo aconselhável alguma medida que interrompesse a gestação. Fiquei com muita pena. Eu acuso. Ela repetia com os olhos cheios de lágrimas. Mas, ao mesmo tempo, aceitar o aborto, essa palavra tão forte, fiquei deprimida, pensando na mamãe que não fez a tal incisão, mas que nunca sentiu o menor prazer, desculpa. E teve 8 filhos, 40 anos de casamento sem prazer, um agulheiro calado. Então tem um momento que a Maria Emília é convidada para uma palestra feminista e ela acaba indo, porque ela é aposentada, né, tá lá sozinha, tem nada para fazer, ela vai. E aí quando ela vai lá, ela fica horrorizada com os depoimentos das moças, com a questão delas estarem falando tão abertamente sobre clítoris, sobre a sexualidade feminina. E aí a gente percebe que ela oscila, né? Ela fala, será que nesses casos não seria legal aborto? Mas ainda muito timidamente, né? Ela se põe contra essa ordem. E aí depois também ela vai citar a mãe, e a gente percebe que o casamento da mãe foi um casamento extremamente infeliz, né? Não havia prazer, ela diz que só cumpria as suas obrigações como esposa, e acaba para ela sendo muito marcante esse fato da mãe não ter sido feliz no casamento. E aí, para finalizar, gente, a gente pode perceber que Maria Emília reproduz os discursos arraigados nos meios sociais, que evocam violência contra outras mulheres, o que a gente percebe quando ela, por exemplo, critica a amiga, né, a Mariana. A gente percebe também um contraponto entre ela, a Maria Emília, e as demais personagens femininas que aparecem na narrativa, já que as outras mulheres estão lá abertas, dispostas a mudar, a viver, né, a sua sexualidade, as suas experiências de vida, e que a Maria Emília não faz, né, ela não vivencia a sua sexualidade, mostra sua fragilidade diante da solidão, porque ela fica lamentando em algum momento do conto, 60 anos, virgem, nunca senti alegria, né? E então a gente percebe que ela é muito sozinha e muito reprimida,
E o conto também aborda o casamento infeliz da mãe, né? Da personagem, que acaba sendo decisivo também para essa ausência de sexualidade. Então era isso que eu tinha para dizer por enquanto, tá bom? Qualquer dúvida? Ótimo, Beatriz. Muito obrigada pela sua apresentação. E que bom que você conseguiu internet para voltar aqui para a nossa sala. Ah, Professora desculpa, Andressa, viu? nada, Eu acabei de conseguir sair aqui da tela, porque eu tô meio perdida aqui. Me desculpa, gente. É que nada. caiu bem no dia da minha viagem, eu não podia deixar de viajar. Ah, que isso, acontece. Mas que bom que você conseguiu estar aqui conosco hoje. Professora Andressa, você pode apresentar agora em seguida? Sim, vou tentar aqui projetar os slides, Rafaela, ver se dá para, se aparece normal aqui. Tá bom, tá bom. Consegue ver em tela cheia, Rafaela? Não, eu acho que você tem que colocar, acho que a apresentação de slide. E agora? Não, ele não está em tela cheia. Está aparecendo, mas ele não está em tela cheia. Agora? Acho que você pode colocar em exibir. Sempre me amarro. Licença. Sabe esse íconezinho que você clicou lá no cantinho da tela, esse primeiro ícone? Tem um segundo que é modo leitura, e aí ele vai direto já. Isso. Foi? Conseguindo, gente? Não, não está aparecendo aí em tela cheia, mas está aparecendo teu slide. Vai em exibir, vai lá nesse Já. menu exibir. Em cima, na barrinha. E agora? Não. Por que eu não tô conseguindo, gente? Tô nervosa. Se você for lá naquela barrinha exibir e escolher modo leitura, ele vai em tela cheia. Ou naquele ícone que a Amanda falou, né? Modo leitura. E agora? Não, ele não está em tela cheia. Vai lá em exibir. Sai dessa. Você está no menu página inicial, vai lá no exibir. Tela Pode abrir inteira? lá de novo. Tela inteira ou janela? Você pode compartilhar de novo, normalmente. Compartilha aqui com a gente. Já. Aí você vai lá em exibir. Vai passando Aqui, exibição de leitura. Coloca aí. Ver se vai. Já? Já, tá indo. Agora tá certo. Então tá bom. Desculpem, gente. Então, eu sou a Andressa, né? Minha orientadora é a professora Maria do Socorro Simões.
O título da minha apresentação é Corpo e Narrativa, Considerações sobre o Envelhecimento Feminino em Contos da Matinta Pereira recolhidas pelo Infinopap. Rafaela, só me confirma se você está conseguindo verificar o segundo slide. Sim, estou, normalmente. Então tá ok. Então, esse trabalho ele é um recorte de uma pesquisa de doutorado que está em andamento. Eu, assim como os demais, eu trabalho com a temática do envelhecimento humano, da velhice, mais especificamente da velhice feminina, e o objetivo geral da minha apresentação é refletir sobre a representação da velhice feminina em narrativas orais da Matinta, especialmente as narrativas que foram recolhidas pelo Infinopap. Mais adiante eu vou explicar para vocês o que é esse projeto. Tá? Então, eu quero iniciar, né, minha apresentação fazendo uma reflexão sobre a concepção que se tem da velhice na sociedade de hoje, né? Então, quando se fala no velho, geralmente se tem uma ideia, né, de quem é o velho, né? E aí a Zimmermann, que é uma autora que trabalha com envelhecimento, escreveu uma obra Velhice e Aspectos Biopsicossociais. Ela vai dizer que a ideia que se tem do velho na atualidade é que ele é uma pessoa chata, triste, deprimida, cansada, doente, solitária, né? Então, diante de tantos adjetivos negativos, né, atribuídos ao longevo, a velhice ela é concebida pela sociedade atual como algo negativo, indesejável e inaceitável, né? Então, por conta disso, há uma negação da velhice por parte da sociedade, né? Ninguém se identifica nessa imagem, né, negativa do velho, né? E o pior de tudo isso é que não é apenas a sociedade que vê o idoso dessa forma. Muitas vezes, o próprio velho, ele se autodiscrimina, né? Ele se vê como um peso morto, como alguém que já fez a sua parte, já teve o seu espaço no mundo e hoje não passa de alguém dispensável, que não tem mais função. Então, a única finalidade dele é a morte, né? Então, além dessa negação do envelhecimento, há também o não reconhecimento do eu diante da velhice, né? E sobre isso, a Simone de Beauvoir, no seu livro que é considerado um livro muito importante para quem estuda envelhecimento, né? Como a professora Cristiane já falou, ela vai dizer isso, né, que o velho nunca sou eu, o velho é sempre o outro, e esse outro eu não me reconheço na imagem dele, né, e por isso eu nego, né? Então, diante disso, nós percebemos que o velho, ele não tem um lugar na sociedade, ele não tem voz, ele não tem vez, muitas vezes, né? Então, isso acontece porque na cultura capitalista, especialmente, existe o imperativo do novo e do belo, né? Então, há uma valorização do novo, há uma valorização do belo, e em contrapartida, há uma desvalorização do velho e do feio, né? Então, juventude e beleza, velhice e feiura são palavras que são concebidas quase como sinônimos, né? Então, aí eu trouxe uma imagem, né, para a gente pensar nessa imagem que se constrói, né, que geralmente a mulher, ela está associada a alguém que é bonita, né, jovem, né, a juventude está associada a alguém que tem um corpo escultural, um cabelo brilhoso, uma pele sedosa, e a velha, a mulher na velhice, ela está associada a alguém que não tem uma aparência tão, digamos assim, aceitável, alguém que é rabugenta, né, séria, né? Então, há esses estereótipos, né, porque a velhice, na verdade, ela está permeada por estereótipos, preconceito, discriminação, né? E eu trouxe aqui alguns estereótipos que circulam, né, a imagem da mulher, né, velha. Por exemplo, a mulher velha, ela está associada a alguém que está sempre triste, né, deprimida. Muitas vezes a mulher velha está associada a alguém que está doente, no leito do hospital, esperando a morte chegar. A mulher velha está associada muitas vezes a uma bruxa medieval que cozinha as crianças no caldeirão, né, que faz um mal, né? Então, além dos estereótipos, nós temos os preconceitos, né, que a gente já falou anteriormente, né, que as mulheres velhas fedem, elas são consideradas como chatas, realizam mal, são doentes, sujeitos assexuados, né? Então, na verdade, há uma discriminação, né, em torno da mulher velha, né? Então, e aí isso ocorre a misoginia, né? Então, na Idade Média, por exemplo, as mulheres velhas, elas eram perseguidas pela Igreja Católica, né? E muitas vezes elas eram perseguidas, né, de acordo com uma obra, né, de 2 dominicanos, que ele vai falar sobre o martelo das bruxas, ele vai dizer por que ocorria essa perseguição, era porque elas eram feias, muitas vezes, velhas, utilizavam plantas para curar, né? Então, esse movimento de perseguição da Igreja católica ficou conhecida como o caça às bruxas, né?
Então, como nós vimos, a velhice, ela é concebida pelo sujeito, muitas vezes, e pelo próprio velho como algo negativo, né? Então, tem toda uma questão histórica, cultural, né, que faz com que as pessoas pensem o velho como alguém debilitado, inútil, né? Uma imagem negativa, né, da velhice. Né? Porém, de acordo com os resultados parciais da minha pesquisa, né, eu consegui verificar que as narrativas do Infinopap, elas vão trazer uma ideia mais positiva do envelhecimento, né? Colocam a mulher como uma mulher protagonista da sua história, um certo empoderamento feminino, né? Então, o Infinopap é um projeto que existe na UFPA há 27 anos, significa o imaginário nas formas narrativas orais populares da Amazônia Paraense. Ele foi desenvolvido por essa senhora e a minha orientadora, a professora Socorro Simões, e ela teve uma brilhante ideia de reunir em um barco que ela chamou de Campus Flutuante vários pesquisadores, e aí esses pesquisadores eles saíram em várias cidades, né, do Pará, coletando essas narrativas, né? E aí teve várias narrativas que ela coletou de vários seres encantados, como Boto, Cobra Grande. Eu escolhi trabalhar com a Matinta porque se trata de uma mulher velha, né, que se transforma em vários seres da ordem do sobrenatural. Né? Então ela fez essa recolha dessas narrativas através de um gravador, caderno de campo, e essas histórias interessantes porque elas foram contadas por pescadores, ribeirinhos, né? Enfim. E aí ela fez a tradução, né, dessas narrativas do oral, né, para o escrito, né? Então, o resultado dessa recolha de narrativas foi a produção dos 4 livros do Infinopap, né, que por ordem de publicação são Santarém Conta, Abaetetuba Conta, Belém Conta e Bragança Conta. Né? E aí eu trouxe 2 narrativas para a gente analisar aqui, que é Fio Fio e Fiote. Essas narrativas, elas fazem parte do acervo Abaetetuba Conta, que foi o 2º livro publicado pelo Infinopap, e a história é a seguinte: ela foi narrada por Manuel da Fonseca, que vai contar a história de Dona Laura, uma mulher de 80 anos, e aí diz a narrativa que essa senhora ela se transformava em Matinta Pereira. Então o Raimundo ele ficou sabendo que essa idosa ela estava muito doente, então como era costume das pessoas auxiliar o idoso, ele resolveu sair do trabalho e ajudar ela, porque ela estava com febre. Mas no meio do caminho ele foi surpreendido, porque ela pulou, pá! E suspendeu a bunda para cima e a saia, acendeu a bunda para o lado e fez assim, fio, né, que ela imita o som, né, que ela produz. Aí falou, fio, Matinta Pereira, aí se endireitou e disse, agora vai contar, viste? Então, o que a gente percebe aí? Uma nova tradução, né, do envelhecimento. Ele esperava encontrar uma mulher deitada, debilitada, na cama, mas ele foi surpreendido porque ela pulou na frente dele e ainda tirou sarro com a cara dele, né, falando, não vai contar, viste? Né? Então, a gente percebe aí um certo protagonismo, né, empoderamento da mulher, né, na velhice. Então, nesse conto aqui, eu coloquei alguns pontos, né, a gente percebe uma despatologização do envelhecimento. O que é despatologizar? Patologizar significa transformar em doença. Né? Então, nesse caso, não há uma patologização do envelhecimento, mas uma despatologização, porque a mulher não é vista como doente aí, não. Né? Tem uma reflexão em torno da sexualidade da mulher velha, né, que que mostra que a mulher na velhice ela quer se exibir, ela quer mostrar o seu corpo, né? Então ela tá muito bem aí, obrigada, né? Ela não é colocada como uma mulher que tem vergonha, reprimida, recalcada por conta do seu corpo que está nesse processo de transformação, né, de transmutação do corpo, mas alguém que quer evidenciar, né, o seu corpo. Né? Então todas essas reflexões elas são possíveis nesse primeiro conto. Né? Aí tem a sexualidade por Freud, que eu já falei, acho que não é bom ficar falando novamente. Aí vem o Fiote também, que vai contar a história de uma mulher velha que também ela se transforma em Matinta Pereira. E aí, nesses 2 contos, há algo em comum, que é o fato de elas assoviarem, diferente das narrativas tradicionais, que assoviam pela boca, no caso desses contos vai ser pelo ânus. Né? Então, há uma alteridade aí também nessa narrativa. Que é a narrativa Fiote. Né? Então, as considerações finais, como podemos observar, as 2 narrativas orais da Matinta nos apresentam uma nova produção da velhice feminina, que não colocam como sujeitos repugnantes e assustadores, alusivas bruxas europeias, mas podem ser simpáticas, divertidas e encantadoras. Os contos Fio Fio e Fiote têm em comum a reflexão sobre a sexualidade feminina, pois neles as velhas não se sentem envergonhadas de seus corpos que estão em transformação, os escondendo,
mas os revelam, comprovando assim que a velhice não interfere na sexualidade, pois foi estabelecido um protótipo de velho ou velha como sujeitos assexuados. Né? E aí a Salgado ela vai dizer que na cultura hispano-americana, principalmente, se concebe a sexualidade da mulher como fonte de humor, sendo ridícula e inapropriada. E aí esse preconceito ocorre, em geral, ao nivelar de forma equivocada a sexualidade feminina, a sua capacidade reprodutiva. Né? E aí essa discriminação para com a mulher velha, ela está intrinsecamente ligada ao sexismo e à extensão lógica da insistência de que as mulheres valem na medida que são atrativas e úteis aos homens. Né? Então, eu quero terminar a minha apresentação com uma citação da Miriam Goldenberg, que é uma antropóloga que estuda o envelhecimento, o corpo na cultura brasileira, que ela diz o seguinte, e aí eu quero trazer essa reflexão para a atualidade, né? Que a gente não pode pensar que a mulher velha ela está escondida numa caverna, né? A mulher velha ela está entre nós, né? Está na academia, está na universidade, né? Então a gente não pode pensar a mulher velha como um sujeito que está muito afastado porque vai fugir da realidade, né? Então quero terminar dizendo que as mulheres velhas elas continuam dançando, criando, amando, brincando, trabalhando, transgredindo tabus. Elas não se aposentam de si mesmas, recusaram as regras que as obrigaram a se comportar como velhas, não se tornaram invisíveis, apagadas, infelizes, doentes e deprimidas. Elas, como tantas outras belas velhas, estão rejeitando os estereótipos e criando novas possibilidades e significados para o envelhecimento. Essas são algumas das minhas referências. Cadê? Eu não consegui passar, mas tem algumas referências aqui. Muito obrigada pela paciência de todos. E foi essa minha pesquisa. Eu acho que nesse momento a gente vai abrir, né, para as perguntas, comentários. Deixa eu parar aqui. E é isso. Obrigada, professora. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário sobre os trabalhos anteriores e sobre o da professora Andressa e o da Beatriz? Querem falar algumas considerações? O Marcos. Bom, vou falar só um pouquinho aqui a respeito de todos os trabalhos, né, apresentados hoje, né, tanto da Beatriz quanto o seu, Andressa, o do Marcos, o do Atílio, da professora Cristiane. Todos eles, né, nós podemos perceber que essas personagens, elas não rejeitam a possibilidade de vivenciar experiências muitas vezes até novas, né, que talvez não vivenciaram na sua juventude, mas de um modo geral não rejeitam essa possibilidade de viver, né? Essas personagens elas mostram que o problema muitas vezes não está em envelhecer, mas no interdito que vem desse julgamento social. Então, mais especificamente indo para o seu trabalho, professora Andressa, você trouxe a reflexão, né, sobre a representação da velhice feminina nas narrativas da Matilda Pereira, recolhidos pelo Finalpap, né, que é o imaginário nas formas narrativas orais populares da Amazônia, um projeto da qual eu tive a oportunidade de fazer parte por 10 anos, a oportunidade e a honra em fazer parte por 10 anos, espero continuar fazendo parte desse projeto. E ele vem mostrando que as narrativas orais, assim como as escritas, elas são expressões de crenças e valores. E o seu trabalho ele traz justamente isso, né? As diferentes formas que a velhice pode ser vista no meio social. Então, no seu trabalho, a gente pode ver como as narrativas orais, elas trazem essa ressignificação nas pequenas palavras, nos pequenos modos de falar, né, de enunciar,
elas trazem essa ressignificação de muitos valores, de muitas normas, que servem muitas vezes enquanto subterfúgios, enquanto estereótipos, preconceitos, né, que ocupam os nossos espaços quando se trata em representar o outro. Então, todo esse caminhar das narrativas orais, que você, eu vi pelo seu trabalho, pelo seu resumo, que você leu vários livros, né, do projeto e trouxe algumas narrativas aqui para a gente. Então, em várias outras narrativas que você leu, né, nesses livros que eu também já tive o prazer de ler, a gente consegue perceber esse caminhar, né, esse trajeto da figura da Matinta em vários espaços em que foram coletadas essas narrativas e de como elas conseguem mostrar o preconceito muitas vezes escondido, né, onde ela é vista como uma bruxa, ela é vista como o diferente e muitas vezes apenas pela figura do velho, né, de representar a velhice ali, e não aquela vitalidade toda. Tá com você a palavra, professora. Quer falar mais alguma coisa? Quero só agradecer, né, a todos e a todas, né, que participaram do nosso simpósio. Foram discussões muito ricas, né, importantes. Gostei de todos os trabalhos, li todos. Alguns eu conhecia, né, as obras, outras não conhecia. Eu acho que os trabalhos, eles dialogam muito, né? Por exemplo, o primeiro trabalho, né, do Átilo, acho que é Atílio, não sei, ele fala, ele evidencia uma sexualidade muito aflorada, né? Já, por exemplo, o trabalho da Beatriz, que foi esse último, ele já vai mostrar uma mulher velha mais recatada, né? Mais reprimida, né? E aí a gente percebe a repressão nesse, eu acho que é conto, né? Conto. A gente Sim, percebe professora, uma é um conto. repressão, um conto, né? Uma repressão tanto na parte profissional, né, dela, porque ela é uma mulher, uma professora aposentada, né? Então, por exemplo, a professora geralmente ela está associada a alguém que deve mostrar respeito, né? Tem que ser séria, tem que ter uma postura, né? Então há uma repressão por parte dela, né, como profissional, como professora, e também uma repressão da sexualidade, porque ela está com 60 anos e ela ainda é virgem, né, colocada no conto, né? Então a gente percebe, por exemplo, no primeiro trabalho uma evidência, uma forte reflexão em torno dessa mulher que é muito erotizada, né, nos contos da Clarice, e em contrapartida a gente vê, né, uma mulher velha que ela é recatada, né, por conta de uma educação, digamos assim, repressora, rígida, né? Então a gente percebe que os trabalhos eles dialogam, né, apesar de falarem de coisas diferentes, mas tem em comum discutirem a velhice, né, o envelhecimento. E aí eu quero agradecer a todos, aprendi muito com o trabalho de vocês. Eu espero vocês no próximo, na próxima parte, né, que vai ser no caso de tarde, agora, 2 horas. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, Beatriz. Quero também Pessoal, agradecer a desculpa, todos. eu só Pode queria falar, Beatriz. parabenizar, infelizmente eu não consegui ver todos, mas eu queria parabenizar a Andressa, gostei muito do trabalho dela, porque é a superação, né, do que a sociedade propõe para a figura do velho, né, da mulher velha. E a superação que eu acho até que casa muito com a minha, porque a minha é exatamente o oposto, né? Então é bem um contraponto. E também a questão de trazer o que não está no cânone, que hoje é muito discutida e muito difundida, né? Então, eu peço perdão, não consegui ver os outros, mas eu tenho certeza que também foram excelentes. Peguei o final da Cristiane, também muito bom. Parabéns e obrigada. Obrigada, Beatriz.
Bom, então acho que nós podemos encerrar agora, são meio-dia, né? Todos apresentaram e nós vamos voltar às 14 horas. Estão todos também convidados para estarem conosco e compartilhar aqui esse conhecimento tão importante. Obrigada a todos.